Super Motor. Oferecimento Honda África Twin. A lenda voltou. Pois é, meus caros, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo aqui no Band Esportes para mais um Super Motor. A última imagem do clipe, eu acho que é a grande imagem da semana para nós que curtimos esporte a motor, porque o Eric Granado conseguiu aí um feito inédito. Campeão europeu de Moto2, isso é muito legal. Já é para você começar a mandar mensagem aqui. Entra lá no Twitter, use a hashtag Supermotor, mande o seu recado enquanto o César Barros, ele vai lembrando tudo que ele tem de detalhes dessa corrida para contar pra gente daqui a pouco. E olha que não faltam detalhes. Mas quem tem detalhe mesmo é o jeito que ele vai conseguir o título dessa temporada. Aliás, ele está intimado aqui, José Witt está aqui no nosso programa para contar como é que ele ganhou a CLA. Do campeonato da Mercedes-Benz Challenge lá em Goiânia. Ele vai contar, inclusive, que ele vai ser campeão desse ano. Daqui a pouco ele vai entrar em detalhes. Flávio Andrade também vai dizer aqui no nosso programa, ele que foi o segundo colocado na C250, ele vai contar em detalhes quantas vezes ele já ganhou do líder do campeonato, do Paioli. Você pode começar, Flávio. Boa noite. Muito boa noite. Tudo bem? Você que esteve aqui no nosso programa várias vezes por conta de um outro piloto, né? É um outro piloto que eu conheço. Pois é, você conhece bem esse outro piloto. Conta dele aí. É um tal de Rafael Abate. Pois é. Como é que tá o Rafa? Está muito bem, está correndo na Europa. O que ele correu aí? Ele correu na Super Troféu Lamborghini, que ele fez no campeonato. Ficou em terceiro lugar no campeonato na geral. E domingo, agora ele se consagrou vice-campeão da categoria mundial. Foi uma prova com todas as equipes, né, de quatro países do mundo. 4 países do mundo. Bom, e aí quando é que você vai passar um WhatsApp para ele dizendo, eu ganhei do Paioli na C250? Eu estou batalhando para isso. Não realmente. É? Como é que foi essa corrida aí, a última corrida em Goiânia? Foi empolgante, porque ela começou realmente com chão molhado, pneu de chuva, e tivemos na nossa parada normal, nós trocamos de pneu, passando para pneu slick, pneu de seco, né? E foi muito importante, porque a minha equipe fez um trabalho bem interessante em tempo. A gente conseguiu sair quase zerado nos nossos 2 minutos e meio. Porque tem 2 minutos e meio de parada, né? Não é um negócio que você fica lá fazendo o trabalho mais rápido possível. Você tem que respeitar esse tempo direitinho, né? Para sair em cima. Exatamente. E muitos não conseguem. Acaba atrasando aí 2 segundos, 3 segundos, né? E o pior de tudo é sair um pouquinho antes. Se você sair 1/10 antes, você vai ser penalizado e vai voltar para o box. Mas foi muito interessante, a equipe trabalhou muito rápido e eu consegui ficar na primeira posição, logo na saída do box. Perfeito. Flávio Andrade já contou como é que foi a parte dele. Antes do Witt começar a contar, porque o Witt tem um monte de história nessa prova, porque ele falou que foi muito difícil. Vamos ver como é que foi a matéria lá, o que aconteceu efetivamente nessa prova de Goiânia. Roda lá. Um momento para estar com a família e esquecer pelo menos por algumas horas das estratégias de corrida, para deixar de lado o barulho dos motores e curtir o carinho dos filhos e ao lado deles para Pois é, foi rapidinho essa derrapada. Daqui a pouco a gente volta com essa matéria. Porque, sabe o que é? Por que aconteceu isso? Porque o Witt estava aqui, vendo a matéria. Pô, mas eu não vou falar que foi super difícil. Fala aí, Witt. Foi ou não foi difícil? Boa noite a todos. Boa noite. Foi muito difícil, Adriano. Foi uma corrida dura, do começo ao fim. A gente disputou, eu e o Adriano, palmo a palmo. A pista, como o Flávio falou, estava muito difícil no começo, tinha parado de chover, estava secando, saímos com pneu de chuva, e aí foi secando, o pneu foi destruindo, aí abriu o box, fizemos uma boa parada também, ele saiu na minha frente, e nós perdemos acho que 2 segundos na parada, e foi até o fim. Na última volta ele deu um errinho, eu consegui passá-lo. Mas imprimimos um ritmo forte o tempo inteiro. E deu para cansar um pouco, mas foi boa. Pô, você estava falando para mim agora que você passa mais tempo na academia para aguentar o ritmo da corrida e tudo mais. Sou da turma das 6, pô.
Eu sou da turma das 6 da manhã. Pois é. Mas cansou? Acabou cansando na prova? Ah, cansou um pouco, viu? É uma prova tensa, né? O tempo inteiro brigando, você não tem nada de respiro, então acaba a adrenalina subindo. Mas foi boa, foi... O que você me conta dessa pista de Goiânia, cara? Porque todo mundo que fala especificamente de Goiânia, da qualidade da pista, fala que fica realmente uma prova mais intensa porque vocês pilotos conseguem arriscar mais, né? Com certeza, Goiânia, depois da reforma, ficou muito boa a pista, né? E você tem área de escape, então você acaba arriscando um pouco mais. E nesse domingo você tinha trilho seco, escapava um pouquinho, já estava úmido, já ia embora, então ela estava emocionante, mas a pista é maravilhosa. Ô, Flávio, você pode interromper, se ele estiver falando muita mentira, você pode interromper ele e falar a verdade, estava ruim. Com certeza. Assim. Estava boa assim a prova, a pista? Não, ela parecia estar boa, né? Você se iludia com ela e de repente quando você via... Ela sair do trilho. Esse é o problema. Aconteceu isso com você alguma vez? Aconteceu. Consegui salvar legal. Na prova mesmo? Na prova. Eu fui pra grama e consegui salvar. Ela aparentava estar muito boa. Ela aparentava boa, mas quando você percebia, você saía fora. Eu quero ver. Bom, vamos ver essa matéria aí, porque o Rosenberg foi lá, ficou andando, viu todo o trabalho do final de semana. Vamos ver. Um momento para estar com a família e esquecer pelo menos por algumas horas das estratégias de corrida, para deixar de lado o barulho dos motores e curtir o carinho dos filhos e, ao lado deles, preparar aquele churrasco. Uma cena cada vez mais comum para Fernando Júnior e Betão Fonseca, que se conheceram nas pistas da Mercedes Challenge em 2011 e, desde então, se tornaram amigos, a ponto de trocarem os próprios filhos na hora de dar entrevista. Ele é pai dele e ele é meu pai, tá? E a gente tem essa afinidade, mas a gente só se pega na pista. Na pista não dá moleza pra ninguém, não. Se o gauchinho folgar, vai levar portada. Então a gente tem um respeito mútuo, eu e ele. E quando ele tá mais rápido, ele tá na frente. Quando eu tô mais rápido, eu tô na frente. E a gente já... Esse é um dos fatos relevantes aí pela nossa amizade também. A convivência nos autódromos aproximou também os filhos dos pilotos. Cadu e Lucas estão sempre juntos nas brincadeiras de criança, mas se comportam como gente grande na hora de seguir os passos dos pais. O kart virou hobby para os meninos nos finais de semana em que Betão e Fernando estão correndo. Quem é melhor piloto, o Fernando ou o Betão? Sabe o que é? Não sei. O Fernando é meio lento, né? Então Você concorda, Lucas? Eu não concordo. Ao contrário. Quem é mais rápido? Empate. Os dois são muito rápidos. Até que o pai esteja liderando o campeonato, os dois são muito rápidos. E bons, né? O curioso desta história é que Fernando e Betão disputam ponto a ponto o título da temporada. Fernando iniciou a etapa de Goiânia na liderança, justamente à frente de Betão, o segundo colocado. Mas esta corrida em especial foi muito inusitada para os dois pilotos. Fernando disputou a prova com um carro emprestado por Betão. O titular não ficou pronto a tempo depois do acidente em que ele se envolveu na etapa de Tarumã com Lorenzo Varacin. Eu não esperava outra atitude, na realidade foi uma fatalidade que aconteceu lá, um acidente de corrida, né? Acabamos estragando bastante o carro, mas eu já sabia que podia contar com ele nisso aí e prontamente ele se sensibilizou com o que aconteceu lá e me prestou o carro do Cezão aí, que é o irmão dele. E, pra mim foi muito legal, né? Que nem ele diz, eu acho que a disputa tem que ser dentro da pista. Não acho que não é a lógica. Eu acho que é mais a vontade de ganhar dele dentro da pista. E se o cara não tá na pista, eu ia sentir saudade, ia ficar triste. Eu quero ganhar dele na pista. Você deu um carro pra ele melhor que o teu ou não? A gente deu uma mexida no carro dele pra ver se anda mais lento, né? Em Goiânia, nenhum dos dois subiu no pódio. Betão terminou a prova da CLA AMG Cup em 7º lugar e Fernando em 9º. A vitória ficou com José Vitti, que ultrapassou Adriano Rabelo na última volta. Foi a primeira prova que ele ganhou na história da Mercedes Challenge. Rabelo terminou em 2º e Fábio Scorpione em 3º.
Cara, foi uma corrida maravilhosa, uma corrida dura. O Adriano, se ele não errasse ali, não fosse atrapalhado, ia ser difícil. Ele veio numa corrida do começo ao fim, o começo muito tumultuado, muito liso, e eu só olhei para frente, fiz a minha corrida. Já entre os carros da C250, Marcos Paioli entrou definitivamente na briga pelo título, ao vencer a prova e ainda registrar a melhor volta. Flávio Andrade cruzou em segundo e André Moraes Júnior em terceiro. O meu handicap Interlagos é muito bom e a corrida é lá, é minha casa, o berço do meu automobilismo é São Paulo. Então, quer dizer, eu tenho toda a chance de fazer, repetir tudo que eu fiz aqui, que fiz em Tarumã também, é o que eu vou lutar. A definição do título nas duas categorias ficou para a última etapa, que será realizada no próximo dia 10, no Autódromo de Interlagos. 10 de dezembro, final do campeonato. O Paioli falou, pressionou. Quero ver o que o Flávio quer dizer aqui. E aí, Flavião? O Paioli é tudo isso mesmo? Porque Interlagos é a casa dele, a gente sabe, né? É verdade. E aí? Ele é tudo isso mesmo. Ele é um extremo profissional. Sabe o que está fazendo, ele tem muita experiência. Mas eu estou seguindo a trilha dele, né? Eu tenho treinado em simulador, eu tenho estudado as pistas, a cada corrida eu tenho evoluído, tenho melhorado e tenho chegado cada vez mais próximo nos tempos. Eu estou na frente dele no campeonato, né? Estou em segundo lugar, ele está em terceiro lugar, mas agora está aberto, né? Nós temos 4 pilotos que têm a chance de levar esse campeonato. Quantos pontos de vantagem você tem dele? Como é que está essa... Você já fez esses cálculos? Porque a última prova normalmente é a prova onde você começa a calcular a diferença de pontos e depois de tempo na pista, né? Nós temos descarte, né? E também temos 50% a mais na última pontuação da prova de Interlagos. Eu fiz já alguns cálculos, eu teria que ganhar a corrida, o Paioli chegar em quarto e o Simão chegar em terceiro. Desculpa, ao contrário, o Simão chegar em quarto e o Paioli em terceiro. É a única chance que eu tenho, eu preciso ganhar a corrida. Então, não tem muito o que fazer. Sai do simulador. Não. Tá no simulador direto, ou não tá? Toda semana, 3 vezes por semana. E você, Viti? Porque as suas chances aí, pelo que a gente viu na matéria, muito focada aí em 2 pilotos que estão disputando o título, mas com essa vitória, 1 em 7º, outro em 9º, você pulou pra briga. Eu vim pra briga, né? Que nem o Flávio falou, a gente tem um descarte e a pontuação... o primeiro 20, em São Paulo é 30 pontos, tem 31 pontos em jogo. Com os descartes eu sou segundo no campeonato, o Roger em terceiro e Betão em quarto, e o Fernando com 20 pontos na minha frente e 31 em jogo. A chance dele é muito boa, ele precisa de um 9º lugar para ser campeão, né? E também eu estou disputando a Master, que a gente empatou, eu e o Betão. E hoje eu ganharia por desempate no segundo lugar, que eu tenho 1 a mais que ele. Entendi. Número de vitórias, então nós vamos pro tudo ou nada em Interlagos. Viti, a Master é para jovens a partir de que idade? A partir de 48. São moleques. Molecaço. Não é? Com certeza. Quando você olha e fala assim, 48, não é moleque pra você? Nossa senhora. Flávio, meninão. Não é tudo moleque? Eu não cheguei lá ainda. César Barros, você já chegou lá, César Barros? Você é moleque, né? Não, ainda sou moleque. Você não entra na categoria ainda não Master, entro, não Você entro. não é da Master. Não entro, só acompanho ele por enquanto. Daqui a pouco eu chego. Mas quando você vê essas brigas, essas disputas aí em Goiânia, César, de moto... Goiânia é o bicho, né? É muito bom. Goiânia é um circuito muito rápido para moto, né? Claro que depois da reforma, como o Viti disse, a pista melhorou muito. Mas para moto ainda... Nós tivemos o Mundial de 87 e 89, lá de 500 na época, né? Mas para a atualidade, hoje todo mundo fala que é uma das pistas que poderia ter a MotoGP, teria que mudar muito, principalmente a área de escape. Né? A área de escape para moto hoje exige mais.
entendeu? E também o asfalto, né? Para moto não pode ter uma ondulação hoje, porque eles deitam muitos pilotos hoje, o grau de inclinação é muito grande que não pode ter ondulação. E Goiânia ainda tem um problema de ondulação e tem algumas curvas que vira e mexe e sempre dá problema, que é o S, a saída do S, a entrada da zero, tem o Bico de Pato ali também, que estava com problema, não sei se estava com problema com vocês. Tá com problema. Nós tivemos uma semana antes lá de moto, estava desgastado da parte de dentro. Desgastou. Então, e era o circuito tinha o melhor asfalto anos atrás, né? Sim. Tanto é que as equipes do Mundial vinham testar em Goiânia, porque a temperatura e o asfalto que era muito abrasivo, consumia muito. Mas aí depois, quando fizeram a reforma, trocaram todo o asfalto e aí ainda não acertaram, acho que o asfalto ideal para lá. Mas era outro motocicleta, aliás, era tudo outro, né? Esse negócio de você testar num autódromo que tem uma pista muito abrasiva, para testar a resistência, hoje os caras estão correndo em autódromos que são verdadeiros tapetes, né? Parece mesa de bilhar, na verdade, tão lisinho. E é lógico que a realidade do Brasil em geral e da pista de Goiânia não é essa. Vocês também sentiram isso, as ondulações em Goiânia, né, Flávio? Não sente muito, não. No carro a gente... Pra vocês está de boa? Não sei se você sentiu, Vitor. Eu senti um pouco na reta. Não. No final da reta ela tem umas ondulações e que nem o Bico de Pato ali, ele desgastou bastante, mas perto do que nós temos no Brasil, Goiânia... É uma estrutura, é uma das melhores estruturas. Lógico que para moto as áreas de escape hoje são diferentes, né? Mas para nós, Goiânia, oferece uma área boa de escape. Você consegue arriscar um pouco na curva 1. Você acha que o fato de ser em Goiânia te permitiu buscar essa primeira colocação por conta de ser Goiânia? Você gosta de correr lá, Vitor? Eu gosto de Goiânia, eu tenho uma história boa em Goiânia. Eu voltei em 2015, depois do meu acidente de 14. Eu volto em Goiânia, faço um pódio na Master. E é muito parecido com Curitiba, que eu andei muito tempo em Curitiba. Então é uma pista, né, que eu gosto de andar lá, eu me dou bem lá. Flávio, e você? Eu também gosto bastante. São curvas de alta, né, que dá uma emoção diferenciada. Como o Vitor falou, você arrisca mais, você vai freando em 100 metros, 80, quando você já está nos 50 metros e vai arriscando, aquele friozinho que dá e você fala, vai dar para fazer. Bom, você sabe que... Interessante. É que é um circuito rápido, né? Goiânia é um dos circuitos mais rápidos ainda que tem no Brasil. E vale destacar que Goiânia, Celso, para mim, é a melhor gestão do autódromo, para mim é Goiânia. Perfeito. Porque durante a semana, vocês devem ter visto, eles abrem para bicicleta. Então, no final do dia, os ciclistas vão lá, aproveitam. Quer dizer, a cidade usa realmente o autódromo para todo mundo. Isso é muito importante a gente lembrar, principalmente quando a gente tem todos os problemas que estão acontecendo no autódromo de Interlagos. Comissão que discute com a prefeitura a questão da privatização ou não, está com suspeita de estar tomando passa-moleque na negociação com a prefeitura e com a Câmara Municipal. Vamos ver se aí isso acontecer. Teve reunião hoje, tem ainda ao longo da semana, mas está todo mundo ligado para ver se essa questão de privatização ou não acontece, mas acontece com a participação do mundo do automobilismo. Porque discussão de privatização sem o uso primordial daquela pista para o esporte a motor, isso não vai passar. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Supermotor. Meus amigos, o cara foi lá e ganhou, e a vitória dele veio inclusive com aquela motocicleta, com a carenagem cheia das nossas fotos, né? A gente tava lá com ele, ganhou o título europeu. Vamos ouvir a declaração que ele deu, inclusive, pra gente aqui, pra todo mundo que o acompanhou pelas redes sociais. Vamos ouvi-lo.
Fala pessoal, aqui é o Eric Granado, estou aqui para agradecer a todos vocês pela torcida, pelo suporte de sempre. Conseguimos esse título europeu inédito para o Brasil, depois de uma temporada muito difícil, de muitos altos e baixos, mas no total 6 vitórias, 9 pódios, pontuando todas as corridas, o que é um resultado aí maravilhoso. Estou muito feliz, sem vocês isso não seria possível. Está aqui a foto de todos que estiveram comigo na pista, nessa bandeira do Brasil. Então estou muito contente, muito obrigado pela torcida e que venha 2018 aí com muitas vitórias. Valeu! Pois é, garantido para o ano que vem. Na última terça-feira ele anunciou aí, foi contratado, tem o patrocínio da Honda do Brasil para participar do Campeonato Mundial de Moto2 na próxima temporada, o que vai garantir realmente um belo aprendizado dele na equipe Ford. Já tem um bocado de gente mandando pergunta aqui, como é que vai ser o aprendizado dele, mas isso é assunto para o César Barros, porque teve bastante coisa nesse final de semana, né, César? Com o Eric correndo lá e podendo fazer uma grande exibição, porque largou com a pole, arrasando o tempo, né, deixando muita diferença para o segundo colocado, e no começo da corrida usou muita inteligência, ficou lá para trás, depois veio buscando. Conta aí. O Eric tá numa fase, né, eu sempre falei desde o começo do ano, é a melhor fase dele, ele tá totalmente muito mais maduro, como começar agora o Mundial ano que vem, em 2018, claro que vai entrar no Mundial com título de campeão europeu, isso aí pesa muito, somente para os adversários, né? Isso você já entra com know-how melhor ali no Mundial. E é o que você falou, ele não costuma largar muito bem. E aconteceu de novo em Valência. Fez a pole, como você falou, fez um tempo muito bom. E aí não largou muito bem, chegou a cair para quarto, quinto. Mas aí ele com calma, ele foi com a estratégia dele, foi aos poucos, ele era mais rápido, ele sabia que ele era mais rápido que os adversários. Não precisava vencer. O que vale é aquela coisa, né? O piloto não precisa ganhar. Ele precisava de uma sexta colocação se o Cardoso ganhasse a corrida. Mas ele, engraçado, Celso, para quem assistiu a corrida, porque o Eric estava, sei lá, em quarto, o Cardoso estava em sexto. Isso. Sempre um adversário no meio. Aí o Eric passava para terceiro e quando o Cardoso acabava de ganhar uma posição. Então o Eric sempre deixava um entre ele e o Cardoso. E isso, psicologicamente, para o Cardoso, isso matou ele, né? Olha o Cardoso aí durante a prova. Que era o maior adversário dele que podia tirar o título dele. Né? Ele tinha que ganhar e o Eric terminar depois da sexta colocação. E o Eric foi brilhante, né? No final, você vê que ele passa todo mundo, assume a liderança da prova e abre uma diferença ainda. Sumiu. Ele vai embora, quer dizer, ele veio num ritmo muito bom. O Eric não precisava ganhar, acabou. Claro que você ser campeão vencendo a prova, você fecha com chave de ouro, né? Agora, então, todos eles aí da ponta estão indo para o Mundial, né? Ainda falando dessa prova, foi uma disputa muito interessante. Joe Roberts não tinha liderado, principalmente, tanto tempo na corrida, né? Ele andou muito bem, ele pulou na frente logo no início da prova, largou muito bem ele. Joe Roberts assumiu, vai ser companheiro do Odendaal com a NTS, né? Chassi NTS, o ano que vem, em 2018. Com o Joe Roberts. Com o Joe Roberts, os dois. O Eric vai de forward. O único que não vai é o Cardoso, né? Cardoso não vai. Por enquanto não tem vaga nenhuma. O Cardoso, que eu vi depois da corrida, ele se queixando porque ele caiu no GP de Valência, no Mundial. Sim. Que ele estava substituindo o Lutz, Thomas Lutz, que foi vice-campeão do mundo. E aí chamaram o Cardoso para substituir o Lutz. Ele correu e caiu na corrida. E machucou o ombro, as costas. Isso, e aí ele fala que ele não aguentou o ritmo, tanto é que ele parou na corrida, né? Primeiro ele passa a freada da reta de trás, depois ele entra pro box com dor no ombro. Que se dane a dor dele, eu quero que se dane. O que vale é o título do Eric. Poxa, você não tá com dó do Cardoso? Eu esperava que ele fosse fazer mais. Você acha? Ele precisava ganhar. Tem gente dizendo assim, o Eric ganhou a corrida e não precisou nem de um Lorenzo para ajudar ele. Verdade, não, o Eric ganhou muito bem, fantástica a corrida dele, né? O que o Eric fez, realmente, essa última corrida eu não esperava, eu achei que ele fosse correr ali e controlar o Cardoso. E ele garantindo só, ele controlou o Cardoso, porque você via muitas vezes, ele saía de curva e olhava para trás, para ver onde estava o Cardoso, né? Que o problema dele era o Cardoso. Ele queria ver o ritmo do Cardoso. E o Cardoso realmente não aguentou o ritmo do Eric. O Eric estava muito mais rápido que o Cardoso. A prova disso foi no treino. Ele estava mais de meio segundo mais rápido que o Cardoso. O Cardoso a gente já vê ele aí, ó. Ele erra, ele já está com problema, ele vai pro box. Ele já
reclamou de dor no ombro, tudo. Eu não sei se você acompanhou, mas eu estava acompanhando a transmissão e um comentarista inglês ele dizia o seguinte, que conversando com o próprio pessoal da família do Cardoso, ele na prova teve um problema, ele caiu, como você falou, e voltou a ter um problema de deslocar, do ombro sair do lugar. Tem muita gente que faz motocross, que faz trilha aqui no Brasil, que sabe que esse problema acontece. O ombro no meio da competição, principalmente, César, e isso é bom a gente lembrar, porque não parece, mas esse negócio é extremamente físico. Né? E ele pode ter numa curva, ter acelerado um pouco mais, ter tomado um tranco da moto e deslocou o ombro de novo. Não, pode ser. Eu ainda acho que ele viu que ele não tinha ritmo para ir com os ponteiros e falou, quer saber uma coisa? Eu vou encostar, vou parar, não vou ficar aqui sofrendo. Ele devia estar com dor, claro, devia estar correndo com dor. Falou, eu vou encostar porque não vou conseguir chegar. Ele via que ele não conseguia chegar no Eric. Cada vez que ele passava um, o Eric passava o outro na frente. Sim. Então ele estava tendo dificuldade. Depois o Eric foi embora. Ele assumiu a liderança e abriu. Entendeu? Então, ele viu, o Cardoso estava em dificuldade. Claro que seria legal o Cardoso chegar na última prova 100% fisicamente, para brigar com o Eric, entendeu? Para ver realmente os dois na pista, como é que ia ser. Não estava bem fisicamente? Não estava porque foi fazer uma prova do Mundial, que não tinha nada a ver com o campeonato. E o Eric também fez. O Eric também. Só que numa o Eric equipe correu, pior. Que é a equipe dele, na verdade. Não, mas que não é uma equipe que está acostumada a correr. Não está acostumada no Mundial. Uma equipe do europeu que, falar a verdade, estão de parabéns, né? A equipe Promorrense trabalhou fantástico para o Eric esse ano, entregou uma moto dentro do regulamento do Campeonato Europeu, uma equipe pro Campeonato Europeu, realmente uma equipe fantástica, que conseguiu entregar uma moto muito boa para o Eric. Gostou da bandeira na carenagem? Não, muito legal. Eu não achei que ele fosse correr, porque ele corre com aquela carenagem branca, né? No meio. E é muito legal que ele fez no final, acabou correndo a prova, a última prova do europeu, com a carenagem que ele correu no Mundial. Não é? Foi um segundo momento aí de presença da torcida brasileira com o Eric. Muito legal que ele fez. Muito legal. Bom, eu acho que estamos num bom momento para o motociclismo, porque não foi só o Eric que andou bem. Não. Meikon Kawakami também fez uma excelente prova na categoria, andando num bolo ali de 11 pilotos. Bela corrida de novo. E chegou a liderar, ele chegou a liderar. Ele liderou algumas voltas lá. Infelizmente, ele acabou terminando na 7ª colocação e com isso ele terminou o campeonato em terceiro. Ele chegou em segundo, mas aí o terceiro colocado fez mais pontos que ele acabou ultrapassando, terminou a primeira temporada dele numa Copa Talento legal, porque quem fosse campeão ganhava o ano que vem a temporada toda paga pela Dorna para correr na Moto 3. Não foi a chance, foi o Gonzalez o campeão, o Meikon não acabou conquistando esse título. Eu acredito que o ano que vem ele vai fazer mais um ano ali no Campeonato Europeu, é importante para ele, tá ganhando muita experiência o Meikon lá, correndo a Red Bull Cup e correndo lá, para ele está sendo muito importante, e eu acho que o Meikon também, o ano que vem, vai vir com um resultado muito melhor no Campeonato Europeu. Bom, a gente sabe qual é a dificuldade quando você sai do Brasil para ter visibilidade de resultado. O Flávio está vivendo mais ou menos isso com o Rafael, né? Sim, quer dizer, correr lá fora para você ter visibilidade aqui no Brasil. O motociclismo está conseguindo isso, a gente está transmitindo o Campeonato Europeu, acompanhamos o Eric aí nas 2 últimas temporadas, né? Aliás, nas 3 últimas temporadas, e a gente sabe que dá visibilidade para esses pilotos, é até função nossa de mídia, né? No caso do Rafael, ele está contando com as redes sociais, que eu imagino que ele esteja divulgando bastante, e com você também falando, com certeza, contando comigo, com alguns patrocínios do Brasil, né? E tentando também alguns patrocínios fora, na Europa agora, né? Porque no Brasil, o Brasil não reconhece muito o piloto quando ele corre fora, né? É muito difícil. O Vite já viveu essa situação, né, Vite? Lá fora? Não. Você não tem nenhum título mundial, que nem o Edu? Não tem. Não? Nenhum título mundial? Não. Bom, se você for campeão na Mercedes, é título mundial. Né? Porque não tem nenhum campeonato no mundo, a CLA. CLA é no Brasil o primeiro, né? Não. É o vale único, pro mundo inteiro. Então, a gente segue aqui o mesmo critério da NBA. A NBA não termina o campeonato, não tem campeonato igual no mundo inteiro. Termina o campeonato, o que eles dizem do cara? World Champion, não é? Campeão do mundo. Na mesma coisa no beisebol americano, não é? No futebol americano, no NFL também, o cara é campeão mundial. Por quê? Porque só tem lá. Mas como é que só tem lá e vale pro mundo inteiro? A Mercedes-Benz também, cara. Isso também. Só tem no Brasil, vale pro mundo inteiro. Ficar famoso lá no Você está concorrendo a um título mundial. O Paioli já tem alguns, né? Então, você tem que afiar. Eu vou tirar o título dele. O título vale mundial. Vou tirar o título dele. Pô, é uma taça. Vite, tá valendo Já muito. Já pensou?
Não, não pensei não, é certeza. Tá valendo o Mundial. Tá famoso no interior. Pois é. Ô, Vítor, eu vou perguntar aqui, você não tem interesse em patrocinar motociclismo, não? É mais barato que automobilismo. Hein, Flávio? Eu gostaria de andar, de correr de motocicleta. É mesmo? Pô, isso o César pode te ajudar. Então tá bom. Não é? Não, moto não. É que a moto, a adrenalina é... Todo mundo fala que a adrenalina, mas o duro é que não tem lataria, né? Caiu, não o corpo que vai. Agora, Vítor, você estava naquela corrida de picape que o Alexandre fez? Na chuva? Você não correu de picape com o Edu? Eu fiz, acho que 2 provas de picape. Você não fez mais que isso? Não fiz. Eu corri de Corsa, né? Ah, você correu de Corsa? De Corsa. E as picapes andavam junto, né? Aham. Você não chegou a andar, então, na mesma pista com o Alexandre Barros? Não, carro. Não, acho que não. Porque aquilo também foi uma humilhação, né, César? Foi, ele andou bem naquela chuva. Primeira prova, o cara da moto vem andar no carro. Foi. Sobrou, né? Normalmente... Imagina, com a experiência que você tem de andar de moto. Pelo histórico, a gente vê quem anda de moto, né, consegue andar rápido de carro, né? Teve o Cecotto, que foi um piloto que andou bem de moto, foi campeão do mundo de moto, andou de carro, e o próprio Joe Surtees, né? John Surtees foi campeão mundial nas duas. Foi campeão de moto e depois foi campeão de Fórmula 1. Só isso, não tem outro. Foi o único na história, né? Que veio da moto. Ele fez a moto primeiro e depois ele foi pro carro. Então eu acho que a velocidade da moto, eu acho que você consegue assimilar mais fácil no carro. Eu acho. O contrário, eu acho que é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Mas tem o próprio Netinho, né? O Netinho saiu da moto. Nossa Antônio Jorge Neto foi correr de estoque e andou bem de estoque também. Tem muita história. Mas a dificuldade, a velocidade, na verdade, é praticamente igual, né? A competição, a velocidade, tudo que você... O problema é vir do carro e assimilar a velocidade sem a proteção da lataria. Eu acho aquilo que... Eu não sei o que o nosso assinante acha, pode até participar usando a hashtag. Eu acho que estão aparecendo. Tem gente reclamando que não estão aparecendo as mensagens e tweets, mas estão aparecendo sim, eu cheguei a ver. Agora, essa questão de andar da moto para o carro, acho que o grande diferencial, César, não é nem a questão da impressão no corpo, mas o fato de você ter 4 apoios no carro... Você arriscar mais. Não, você pode arriscar mais, mas você também tem uma sensibilidade bem diferente. Na moto, muitas das dificuldades que você tem, às vezes, de acerto, você faz trabalhando em cima dela, né? Você distribuindo o peso, é o piloto... que tem uma contribuição enorme. Do piloto, você muda onde ele vai, para frente, para o lado. Porque no carro o cara está travado ali, né? Ele é mais ou menos um peso, ele é considerado um peso fixo no carro, e aí ele tem que, na verdade, reportar coisas que estão acontecendo no carro, que no caso está diminuindo cada vez mais essa necessidade. Vocês têm muita telemetria no carro? Tem bastante. Você tem uma telemetria na CLA, você tem N informações, 98 canais. 98. Quantos tem de moto? Na moto a gente usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos falar, no máximo uns 12 canais. 12 canais? 15 canais no máximo, vai. Não MotoGP, eu estou falando um campeonato nacional. Sim, campeonato nacional. MotoGP deve ter mais. A MotoGP tem mais. A MotoGP acho que tem 30 canais. 30. Quantas tem? Muita coisa é travado pra gente, né? Quantas tem? 98. 98 num carro no CLA, você imagina? Tem muita coisa ali que, lógico, que não está disponibilizado, né? Que parte de motor é toda da organização. Parte técnica que fica para eles. Mas você tem ali, dá para achar muita coisa estudando ela ali. Muita, né? Muita coisa. No C250, como é que é, Flávio? Também é parecido. Tem bastante coisa também. Tem bastante informação. O que significa que depois da prova vocês estão mais conversando ou mais estudando esse monte de telemetria? Como é que é? Estudando. Agora, a moto que eu sinto é que você tem que ter em relação ao carro é o planejamento, né? Mais ou menos como voar um helicóptero, alguma coisa assim. Você tem que se planejar muito mais. Você não pode estar na moto, você tem que estar um pouquinho à frente dela, né? Porque as curvas acontecem muito rápida e é o que eu sinto, a diferença do carro. Né? O problema, só falar uma coisa que é verdade, a moto, você depende como você entra numa curva, se você põe o peso mais para frente, você muda totalmente o comportamento. Eu acertei a suspensão de um jeito, mas se você mudar o seu corpo, né, em cima da moto, ela muda. Teve modificação que você fez em moto, no Mundial, por exemplo, que você sugeriu ou mudou a sua tocada em função do acerto que ela estava num determinado momento? Em alguns autódromos você acaba mudando aquela curva.
Porque assim, claro, Celso, quando você acerta uma moto, acho que no carro deve ser igual, o autódromo tem 15 curvas. Você não consegue fazer perfeitas 15 curvas. Você não consegue fazer com que a moto vá do jeito que você quer as 15 curvas. Você tem que tentar o máximo possível. Vou tentar fazer 12 curvas. E 3, eu vou balançar, vou chacoalhar, vou me segurar. Vou me segurar ali. As outras, tá na minha mão, eu vou rápido. Entendeu? Você nunca consegue fazer todas elas perfeitas. Então você tem que buscar mais número de curvas possíveis que você esteja com a moto na sua mão. Então, às vezes você muda, às vezes, uma série de suspensão e, às vezes, a sua postura na moto acaba melhorando ali. Se eu mudar a postura aqui, se eu sair um pouco da moto, se eu jogar meu corpo um pouco mais para frente, se eu jogar um pouco mais para trás, vai melhorar um pouco. No teu caso, na tua época no Mundial, você não tinha muita telemetria para te dizer isso? Não. Para te indicar isso? Não. Você tinha, naquela época nós tínhamos telemetria, era do acelerador, né, que dizia 100% ou não, tinha velocidade e tinha suspensão dianteira e suspensão traseira. Não tinha muito, então a gente estudava isso. Então você estudava muito mais a suspensão. Você falou, acabava o treino, vamos estudar a suspensão. E quando a equipe tinha 2 pilotos, que no meu caso, que eu corria com o Porto, a gente comparava muito, tipo, aonde você freia, onde eu estou perdendo na freada, onde eu estou ganhando, e onde eu estou perdendo na reaceleração, onde eu estou ganhando. Então que era o meu problema naquela época, era exatamente isso, eu perdia pro Porto. Você estava conhecendo as pistas também, né? Eu de freava igual o Porto, mais ou menos. O problema é que o meu passo de curva, como eu vinha da 125, que você, quando tem uma moto com menos potência, você tem que deixar correr. E a moto, quanto mais potência tendo, você mais para lá dentro da curva e acelera, porque tem potência. Então você pode... Então eu freava quase igual ao Porto, fazia o passo de curva mais rápido, só que eu demorava mais para acelerar, porque eu estava deitado. Entendi. Ele entrava, freava mais, parava dentro da curva, punha a moto de pé e acelerava. Então ele acelerava antes do que eu. Entendi. Então era onde ele levava mais vantagem. Que aí você tem que mudar, por isso que serve, que a gente volta a falar. Aquele piloto que vem de uma moto, de uma 125 na cara, ou uma moto 3, que você anda, tem que deixar a moto correr. Você vai para uma moto 2, que você tem que frear agora mais, pode parar mais e acelerar. E depois é uma moto GP que para mais ainda, entendeu? Você tem que frear, parar mais, porque ela tem potência. Ainda, e ainda mais potência. E ainda mais potência. Então, por isso que a escola gradativa, todo piloto que faz essa escola gradativa, chega na moto GP com uma bagagem tremenda. Perfeito. Bom, a gente vai parar esse bloco agora. Quando a gente voltar, eu queria até colocar uma imagem que eu publiquei no Twitter, que a gente vai falar um pouco, vamos falar mal da vida dos outros, falar da vida dos outros, né? Falar da Fórmula 1, que parece que a Liberty colocou um teste aí para as pessoas escolherem o próximo logo da Fórmula 1. Será que a Fórmula 1 precisa de novo logo? Será que é esse o problema da Fórmula 1? O pessoal publicou aí, não sei se a gente tem como dividir com você agora, mas no mínimo no próximo bloco você vai ver os novos logos propostos aí para a Fórmula 1. O intervalo é rápido, a gente volta já. Meus amigos, o Alonso está experimentando de tudo, bem faz ele. Correu nas 500 milhas de Indianápolis, já está trabalhando aí para fazer 24 horas de Le Mans, vai fazer Daytona, quer dizer, o cara 24 horas de Daytona vai correr de tudo, César. Que bom, né? Que bom. Que bom que tem patrocinador para tudo isso, para esse passeio todo. Ei, Viti, você também faria? Com certeza. Fazer Daytona? Vamos embora. Se tiver um patrocínio. Não é não? Vamos para lá. A Band está patrocinando? A Band está patrocinando? Estamos não. Não. Não tem essa. Tem patrocínio, faz que nem o Alonso. Tá gastando tudo lá. Tá. Ele que é o cara da Fórmula 1, aliás, num dos tweets aqui, o pessoal falava assim, olha, o Valentino Rossi desafiou o Alonso a fazer uma troca, né? Andar na moto e andar no carro. E parece que o Alonso desconversou dessa história. Bom, não sei se o César tem alguma informação a respeito. Não, o Valentino tem... eu acho até difícil também, porque é a Honda, né? O Valentino com a Honda não tem um relacionamento muito bom. Mas aí eles vão para outro lado. O que eu acho interessante foi isso que foi publicado aqui, ó, tá até no nosso Twitter, dá uma olhada na proposta da Liberty. Parece que essas seriam as logomarcas propostas para a Fórmula 1. No caso específico dessa de baixo, nós do Supermotor vamos exigir royalties, porque é muito parecido com o logo do Supermotor, né? Vamos exigir royalties. Vai, tá vendo? Ó, Supermotor, ó, eles vieram aqui, assistiram o programa, copiaram aí, fizeram esse de baixo aí. Os outros dois têm, né? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Manda lá, #Supermotor. E eu quero ouvir. César, você curtiu algum, além do de baixo, que é uma cópia
do nosso. O que você achou? Eu, particularmente, eu gosto do que tem hoje. Do que tem, né? O que tem, pra mim, eu acho pois é. muito bacana. Mas então não precisava mexer, né? Não, eu acho que o problema da Fórmula 1 não tá no logo, né? Mas tem outras coisas. O que você achou dos logos aí? Eu achei o parecido com a Supermotor mais bonito, mas né? não. Então, pode escolher esse que de repente, se a gente ganhar, né? A gente entra com uma ação contra eles de plágio e tal, de repente a gente divide os royalties. Pode ser, vamos escolher esse então. Vamos votar nesse então, pessoal. Pensou nesse? E Flávio, o que você achou dos logos? Não gostei. Tem que ser, Fórmula 1 tem que ser uma coisa um pouco mais forte, um pouco mais simples, né? Mais objetiva. Não, e é uma coisa, né? Pra que mexer no logo, né? Não tem. Vocês acham que o caminho dele. O que vocês acham que está acontecendo com a Fórmula 1? Está meio perdida? Você acha que. Porque, por exemplo, próxima prova, Bahrein. O que tem de. Aliás, Abu Dhabi, última prova. Abu Dhabi. O que tem de interessante nessa prova aí pra gente assistir? Além da despedida do Massa. Só. O que tem de legal? Pra ver o Alonso voltar para Fórmula 1 de novo. Dirigir um Fórmula 1. Ele acabou de dirigir um carro de endurance, agora ele volta para Fórmula 1. Não é? O que você acha, Vite? Você tem assistido Fórmula 1? Tenho acompanhado. Não tem outra, né? Eu tenho acompanhado alguma coisa, mas já acabou o campeonato. Abu Dhabi é só a despedida do Felipe, né? Eu acho que a única coisa bacana aí, né? Fazer uma boa prova. Para despedida. Para despedida, né? E aí vamos ver o que acontece ano que vem, né? Porque não temos brasileiro. Eles já querendo mexer em logo. Estão procurando coisa aí. Para o Brasil pode ser um problema, né? Com certeza. Eu acho... Perde um pouco o interesse, né? Você não tem para quem torcer, você não... Você sabe o que eu acho? Até me perguntaram o que eu achava dessa história de não ter brasileiro. Eu acho que assim, quem gosta de Fórmula 1... A gente vai continuar assistindo, torcendo, acompanhando, vendo e tal. Eu tenho certeza que o assinante do Band Esportes que vê o Supermotor também vai continuar acompanhando. O grande problema é o seguinte, você não aumenta o público. Né? No Brasil, pelo menos. Não. Você vai ficar com a mesma base de fãs e isso acaba sendo um problema para o resto do automobilismo, né, Flávio? O que você acha disso? Eu não gosto... lógico que eu gosto de ver Fórmula 1, mas ultimamente eu ando muito mais vendo turismo, NASCAR. Eu tenho visto muito outras coisas emocionantes, disputa. Endurance, a própria endurance, né? Muita disputa, ultrapassagem. E a Fórmula 1, por exemplo, eu gosto muito do Alonso, é o meu piloto predileto, que eu acho. Mas a gente não consegue ver um Alonso disputando alguma coisa boa, porque ele não tem carro para isso. Então a gente continua vendo os 4 carros, né? As Ferraris e a Mercedes andando na frente, simplesmente disputando entre os pilotos que não são os melhores pilotos, na minha opinião, né? E não vê a oportunidade de alguns pilotos que a gente gostaria de ver ali. Vite, quem é o teu melhor piloto que você vê lá? Olha, eu gosto muito do Massa, ele é meu amigo pessoal. Então não vale. Eu tenho que ser. Se não vale... pode falar do amigo. Se não vale, mas tirando o Massa. Tirando Massa, Hamilton. Você acha que ele é melhor que o Alonso, por exemplo? Olha, eu gosto do Alonso também, são estilos diferentes, né? Mas o Hamilton, eu acho que está num ponto na carreira e muita dedicação, foco, um carro bom. Eu acho que ele está bem ali. O Alonso, lógico, se te der um carro para ele também, vai brigar, como o Massa também vai brigar. Com toda a experiência deles, entendeu? Minha opinião, né? Você sabe que nós estamos recebendo uma participação interessante aqui, o Daniel Guimarães dizendo assim, a última coisa legal, a única coisa legal dessa última prova do campeonato vai ser a última corrida sem o halo, aquela proteção para os pilotos, porque parece que no ano que vem todo mundo com aquela proteção do halo. O que você acha disso, César? Eu acho legal a Fórmula 1, cada vez pensando na segurança, eu acho que demorou, né? Porque a gente já falou muito no programa aqui, logo depois, lembra que a gente conversou muito sobre o acidente do Felipe, né? Que eu ainda acho que precisa fazer alguma coisa melhor para o caso da cabeça. Né? O Felipe teve uma sorte daquele acidente que ele teve e continua o risco. O risco existe ainda na Fórmula 1. De sair uma peça de um carro e atingir a cabeça de um piloto. Tá melhor, tá mais baixa, abaixaram mais o piloto, mas ainda existe o risco.
Eu acho que a Fórmula 1 tem que pensar principalmente nisso, eu acho. Principalmente, lembra, a gente teve até o desenho que tinha uns cockpit fechados e tal. Eu acho que a Fórmula 1... né? Eu acho que precisa pensar ainda... Meu ponto de vista, tá? Eu nunca entrei no Fórmula 1, mas eu acho que ainda o acidente do Felipe mostrou a fragilidade que o piloto tá ali, de pegar qualquer coisa na cabeça. Entendeu? E eu acho que ainda, apesar que os capacetes melhoraram muito, né? Mudaram muito. Até a morte do Bianchi, né? Hã? Até a morte do Bianchi. Não sei se um halo iria defender aquilo, mas aquilo também foi na cabeça. Ajudaria. Na cabeça. Aquilo ajudaria um bocado, né? Se tivesse alguma proteção ali, teria ajudado a defender. E ele ficou bastante tempo mal até ser declarado morto, né? Eu acho que, sei lá, a Fórmula 1 tinha que pensar nisso, até mudando um pouco de assunto, mas falando, Celso, eu vi uma foto nas redes sociais, você viu do Kubica? Particularmente, eu acho que o Kubica não vai... O braço dele é muito fino, ele não tem músculo no braço direito. Eu vi uma foto, ele com o Rosberg numa mesa, ele com o braço onde pegou, tudo bem, a Williams precisa de dinheiro, pode ser esse o problema, mas ele não vai. Eu acho que o Kubica não consegue terminar uma corrida do jeito que ele vai começar a corrida. Ele pode até terminar, né? Mas andando muito mais lento. Tem um cara aqui super bem preparado fisicamente que também não termina do jeito que começa. Hein, Vit? Como é que é? Flávio, conta aí, como é que você vai terminar a prova? Olha, você consegue falar? Com certeza, olha, essa última prova... Aí não vai, gente, não vai, nós vamos ter que pedir opinião aqui do chefe de equipe, do filho dele, do Rafael, ele falar qual é que é mesmo, porque ele vai falar que ele tá bem pra caramba. Fala aí, Não, Flávio. realmente estou muito bem. Olha lá, tá vendo? Falei! Eu treino constantemente de kart, de shifter kart. Né? Você tá aguentando quantas voltas de shifter? 20, 25 voltas. Viti, você tá ferrado. Ele tava conversando. Você não vai aguentar 5 voltas com ele. De shifter, 20 voltas, é o cara, hein? Essa corrida de Goiânia agora acabou. Me fala assim, qual é o tempo da primeira volta e da 20ª? Muda um pouquinho. Quantos segundos a mais? Aí, mas eu falo para minha equipe, olha, agora eu vou sair, vou fazer um treino apenas. Não, por favor, não cronometre, tá? Eu só vou fazer resistência, 20 voltas, 25 voltas. Entendi. Mas essa corrida de Goiânia acabou, eu falei pelo rádio, mas já acabou a corrida? Agora começou a ficar gostoso. Não, é metida besta ainda, Viti, olha isso. Cara, tá tentando com o Hamilton. Vou pegar a receita aqui, pô. Pode pegar. Ô, Flávio, dá a receita aqui, porque foi doída a corrida, foi bem disputada. Não que cansa fisicamente, mas quando você tem uma disputa intensa, a corrida inteira foi muita adrenalina, então Viti, acaba sugando um pouco. Na matéria do Rosenberg, que você apareceu no final, você estava completamente molhado. Espera que tenha sido de champanhe. Não, estava suado mesmo. Era suor mesmo. Eu andei muito atrás dele e esquenta muito. É o calor do motor do carro da frente. O calor quando você anda muito atrás, sem refrigeração, a temperatura sobe muito dentro do carro. Tanto é que eu procurava um pouco resfriar freio. Goiânia usa muito, né, freio. E eu estava tendo já alguns problemas de freio. Faltando 15 minutos no final da prova, aí já comecei a procurar ar pro freio, para dentro. Ar pro freio é ótimo. Ar para o freio. Né? Ar para o freio. Para o freio. Aquela mangueirinha que vai de lado, que entra ar em cima de você, já estava colocando na boca. Nada, não tem nada ali, tudo fechado ali, não tem. Mas, Celso, tem ar-condicionado no carro deles. Que isso? Mas o meu não funciona. Como não funciona? Você ligou, não pode, né? Perde potência. Foi. Se ligar, ele perde muita potência. Na verdade, você entrar em primeiro, quando você abrir 3, 4 segundos, aí você liga o ar-condicionado. Não, serve para quando tá chovendo. Você acaba desembaçando. Sim, para desembaçar o carro. Aí é interessante, né? Mas normalmente não é difícil usar. Bom, em compensação, qual é o número do teu carro, Flávio? 26. No carro número 26, tudo de boa. E aí? Já está acabando? Agora me fala o seguinte, quantos segundos o Paioli estava à sua frente? Não, ele me passou, faltavam 3 minutos para acabar a prova, foi quando ele me passou. Caramba. Eu chego lá. Você chega lá? Vou chegar lá. Quanto tempo você está ainda nos treinos, por exemplo, aí?
Bom, você largou na frente. Não, ele largou na frente. Largou na frente. Eu acabei ganhando espaço no box mesmo. Entendi, naquela parada perfeita que a tua equipe foi, que você já destacou aqui. Quem é o teu chefe de equipe? Quem é o responsável por essa cronometragem perfeita, Flávio? Eu tenho o André, que é o meu chefe de equipe. A equipe o André. Uhum. E a equipe é a Hot Car, né? Tá. A gente aproveita a mesma equipe da Stock Car, né? É a mesma estrutura da Stock Car. Vite, você está bem servido assim? Estou bem servido. Minha equipe é do Sul, dos gaúchos, WCR, do William. Uhum. E... Você ficou devendo muito tempo, estourou muito? Não, nós estouramos 3 segundos. 3 segundos? 3 segundos. Passou então. Porque nós paramos, os 2 carros pararam juntos. E aí nós tivemos que parar num ângulo e dar ré, então estava um pouco complicado. Nós paramos ou o piloto na hora fez um... Não, nós paramos em 45, os 2 carros. Ah, tá. Então, vocês dois foram no mesmo... eu e Fernando, né? O Fernando é meu companheiro de equipe. Tá. E paramos juntos e até trocar todos os pneus, né? Goiânia você abre o cronômetro dos 2:30 bem antes, é uma pista que tem um pit lane bem comprido, né? Então, acabamos o tempo de parada, tinha que ser bem rápido para trocar os 4 pneus, senão acaba estourando mesmo. Bom, espero que na próxima etapa, na final agora de Interlagos, a gente volte a ter, e aí a gente vai acompanhar em loco para mostrar toda essa emoção aí desses pit stops, que tem que ser precisos, e a disputa de campeonato do Mercedes-Benz Challenge vai ser bem legal. Muito obrigado à participação dos senhores. Nós temos muita participação através do Twitter. O Hugo Tsukuda, inclusive, mandou o link. Você vai lá no Twitter, pode puxar tudo que tem de hashtag Supermotor, porque o Hugo passou até mesmo a matéria do desafio do Rossi ao Alonso. Isso aí pra gente ficar ligado. E final do domingo em Interlagos. E final do Superbike domingo em Interlagos, quando teremos Alex Barros e Érica Granado em ação. E terça-feira que vem, eles já prometeram que estarão aqui. Então até semana que vem. E até lá, nas redes sociais, a gente se encontra e se fala. Até mais. Tchau. Supermotor. Oferecimento Honda Africa Twin. A lenda voltou.